O que me fez mais próspera em 2025 e eu pretendo firmar ainda mais em 2026 e acho que pode contribuir com a sua vida e sua jornada também. Primeiro, gente, eu me retirei de ambientes, né, que não me serviam mais, ambientes de escassez, de pessoas que só reclamam, de pessoas que só se vitimizam. Eu decidi há alguns anos, né, morar fora do Brasil. Há 2 anos, mais ou menos, eu morei em Portugal. Há uma semana e pouco eu tô morando na Espanha. E tanto a minha saída do Brasil para Portugal foi muito baseada nisso, né? Num ambiente assim que começa a me acomodar, me estagnar ou até mesmo me limitar, seja através de instituições, do trabalho, de familiares, do mesmo ciclo de amigos que talvez não me levam a um crescimento maior, o que for. Geralmente eu busco alçar novos voos. Assim também foi a mesma coisa para decidir sair de Portugal e vir para a Espanha. Então eu tenho essa tendência a me retirar dos ambientes que eu sinto que de alguma forma me limitam. Quem me segue meu marido nas redes sociais também, acho que pouquíssimo de vocês aqui do YouTube, mas ele, por exemplo, é uma pessoa bem estressada às vezes, tem aprendido muito comigo essa questão da vibração, da frequência, né, do acreditar. Então, ele no momento é a única pessoa assim que eu suporto, né? Ele não me limita, mas muitas vezes ele pode sim atrapalhar ali a minha frequência, né? Porque eu acordo com o pé direito, ele acorda com o pé esquerdo, então não dá certo. E já conversei bastante sobre isso. É muito importante a gente saber que o nosso caminho, né, a gente vai enxergar diferente a depender das companhias que estão com a gente. Outra coisa que me ajudou muito a ser mais próspera em 2025 foi ser grata com o que eu tinha. E sinceramente, olha que me faltaram muitas coisas, né? Me faltou a minha filha, a minha família completa, me faltou e muitas vezes a quantidade de dinheiro que eu acredito que merecia por tudo que eu também entrego para o universo. Me faltou uma casa que eu realmente queria e gostasse de morar. Eu morei quase o ano inteiro numa casa bem pequena, escura, enfim. Mas eu buscava não dar foco para essas coisas. E claro, naturalmente, uma hora ou outra a gente foca, né? Coloca o foco ali, reclama, mas isso não faz parte da minha essência, da minha energia. Eu busco lutar contra, eu busco colocar o óculos da gratidão todos os dias e olhar o que eu tenho. Ah, eu não tenho um marido perfeito, mas eu tenho esse marido, ele cuida de mim, ele é carinhoso, ele é respeitoso, eu também não sou perfeita. Ah, eu não tenho um emprego perfeito, mas nada tá me faltando. Tem aquela frase bíblica, né, que é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, não sou muito de ler a Bíblia. Na verdade, eu não leio a Bíblia, não tenho religião nenhuma, mas é uma frase bem concreta e bem real, né? A gente precisa acreditar nas coisas para manifestar. Então, se eu quero acreditar que eu sou próspera, que eu sou abundante, eu preciso me sentir assim antes de receber. Outra coisa que me deixou mais próspera no ano de 2025 foi focar minhas energias naquilo que eu posso mudar. Isso é uma visão bem estoica que eu já carrego há alguns anos na minha vida. Se você não sabe o que é estoicismo, né, é um ramo aí da filosofia. Futuramente eu quero trazer mais vídeos para vocês. Sinceramente, foi ter essa visão que me fez muitas vezes resistir ao processo, né? Inclusive processos financeiros desafiadores, processos na minha saúde. Vocês sabem que eu sou neurodivergente, tenho borderline, vivo com HIV e nada disso foi capaz de me derrubar, porque tem coisas que eu não posso mudar, não posso trazer a cura. Eu posso me cuidar, posso cuidar da minha saúde, posso tomar minha medicação adequadamente, posso criar aqui de acordo com o meu propósito, né? O resultado e as consequências disso não necessariamente estão nas minhas mãos, né? Se vão apostar nos meus serviços, nos meus produtos, não está na minha mão, está na minha mão a parte de fazer, de tirar do campo das ideias, de executar. Então, eu sou uma pessoa muito realizadora, né? Eu não fico só pensando. O que eu posso fazer? Estar presente no aqui e no agora, pensar com menos ansiedade, menos preocupação e insegurança em relação ao futuro, por exemplo. Tem um livro, inclusive, que me ajudou muito, que é do Eckhart Tolle, que é O Poder do Agora. E se você também não quiser ler o livro, tem muito vídeo resumindo o que é esse tal de estar presente, estar no aqui no agora, que ajuda muito a gente a controlar a ansiedade, principalmente relacionada a coisas do futuro. Eu vi uma frase esses dias, mais ou menos, que diz que nenhuma quantidade de ansiedade vai mudar o que está para acontecer.
E pode perceber que quando a gente está mais ansioso, na verdade, a gente está mais ocupado mentalmente. A gente se engana de que está ocupado, mas na verdade a gente não está agindo em nada, a gente está só pensando. E no geral, o pensamento sozinho não vai modificar nada na sua vida. Outro ponto importante que me fez ser mais próspera em 2025 foi saber do que me preencher. Eu sempre fui uma pessoa, pelo menos assim, há mais de uma década, que tento ter atenção a tudo que entra através dos meus sentidos, né? O que eu assisto, no que eu me envolvo. Hoje em dia, com a internet, os assuntos chegam pra gente sem a gente pedir, sem a gente escolher, né? E se você for dar atenção pra tudo, por exemplo, aqui na minha casa, o meu marido é muito mais de saber das coisas políticas, de ficar por dentro, do que eu. E eu faço questão de não saber de tudo. Eu acho que não saber de tudo que está acontecendo no mundo, inclusive, é uma forma de proteger minha energia, minha frequência também e minha sanidade mental. Então, eu preciso, como o tópico anterior eu falei, de agir onde a gente pode mudar, eu preciso focar também na minha casa, no máximo aqui na minha comunidade, no entorno, na minha vida, no meu desenvolvimento como pessoa. Se cada um de nós estivéssemos mais preocupados em nos desenvolver como pessoas, certamente o mundo estaria bem melhor. E não é ser uma pessoa alienada, é claro que do básico eu fico sabendo, querendo ou não querendo, né? E é claro que é importante você saber minimamente ali do cenário político que você tá, de onde você mora, dos índices de criminalidade, por exemplo, o básico. Mas você se preencher o tempo inteiro dessas informações que geram uma cultura do medo, né? E que trava a gente enquanto indivíduos, não é nada positivo. Então, é isso. Até porque vibrar no medo vai totalmente contra a vibração e a frequência que a gente busca para construir uma vida mais abundante, mais próspera. Água, enfim, principalmente se eu lembro, né? Porque se eu não lembrar é difícil, mas para lembrar é para isso que você tem que deixar ali a par, à frente, uma garrafinha de água, enfim, coisas desse tipo. A gente às vezes espera que a prosperidade seja só muito dinheiro na nossa conta, mas a prosperidade está muito mais relacionada com o que você precisa para se sentir próspera, feliz, equilibrada, plena, saudável. É basicamente sobre isso. Se a gente conseguisse garantir essas coisas, nós nos sentiríamos pessoas mais prósperas e, naturalmente, muito possivelmente, conseguiríamos gerar ainda mais prosperidade para a nossa vida. Outro ponto que me ajudou muito a ser mais próspera em 2025 foi a questão de parar de só ter ideias, guardá-las dentro da cabeça e não agir, não concretizá-las, não fazer. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma ideia, no dia seguinte eu já escrevo. Para mim, a primeira forma de materializar o que você quer, seja uma ideia, um sonho, uma meta, porque aí eu escrevo, eu tenho um planejamento, se for preciso eu crio um cronograma, a semana tal eu vou fazer isso, na outra semana eu faço isso, na outra semana eu faço isso. Então isso me ajuda a me cobrar daquilo que eu idealizei. E se eu tive uma ideia de projeto, né? Eu acho que vou fazer um e-book gratuito, acho que eu vou começar um canal. Eu não fico só pensando, eu começo. Então, parar de ter ideias, acumular tudo isso na mente, porque isso vai saturando a sua mente, tirando a sua energia também, te gerando mais ansiedade, né? Inclusive, quando essas ideias são aquele chamado meio que espiritual, do tipo, parece que a sua espiritualidade mesmo te empurrando. Faz isso vai ser bom pra você, vai ser bom pros outros, né? Você é essencial nesse momento, nesse movimento, né? Como aqui no canal, por exemplo, eu tenho falado bastante de HIV, aí eu criei um Instagram, aí eu criei um grupo no Telegram agora, aí eu criei curso. Fiz tudo muito rápido acontecer, porque eu sei que, além de ser benéfico para mim, também é uma questão social envolvida. E mesmo que não seja, às vezes é uma questão familiar, então eu tô agregando outras pessoas nesse auxílio, né? Que seja. Mas é importante a gente seguir isso. Parece que a gente vai ficando meio mal com a gente mesma quando a gente não tem compromisso nem com o que a gente quer, né? Com o que a gente não se vê sem forças, assim, para construir, para manifestar, para materializar aquilo que a gente pensa. E é muito importante ter disciplina, ter constância, mas seguir os outros passos que eu falei anteriormente, inclusive sobre respeitar o seu próprio ritmo. Só que nunca deixar de fazer. Tem dia que a gente faz mais, tem dia que a gente faz menos. Isso também é natural.
E por último, que eu posso trazer para vocês que eu lembrei de colocar nessa lista é não se importar com o que os outros vão pensar. Ah, se você começar a blogueirar, vão dizer que agora você tá querendo ser blogueira ou sei lá, vão te criticar. Enfim, a gente cria muitas prisões mentais e muitas vezes, sendo sincera, pode ser que falem de você, mas na maioria das vezes ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá te observando como você acha que tá, sabe? Ninguém tá nem torcendo contra nem a favor, até porque as pessoas muitas vezes também estão ocupadas com sua própria vida. Então, às vezes eu tenho a sensação que tem gente torcendo contra. Eu fico pensando, gente, é por causa do meu transtorno, né, de personalidade borderline, é uma intuição verdadeira, né? Eu não me travo por isso. Eu fico ali com aquele alerta, eu fico atenta, né, com algumas situações, com alguns ambientes, com algumas pessoas, sim. Mas não um alerta a nível de tensão, de me travar, de ficar com medo, não mais. Talvez em outro momento da minha vida isso já aconteceu. Mas hoje eu busco simplesmente seguir a minha intuição, seguir o meu coração, não me importar para o que os outros vão falar, não me importar se vão apoiar, porque eu acredito naquilo que eu intuí, que eu pensei. Geralmente, se eu pensei e eu acredito que é uma boa ideia, para mim basta, né? No geral, é claro que é sempre bom ter apoio de outras pessoas, mas esse apoio nem sempre vai aparecer. Muitas vezes as pessoas só vão apoiar depois que elas verem os resultados, né? Então a gente é que precisa nós é que precisamos ser as primeiras pessoas a nos apoiar, né? Verdadeiramente, seja no que for. Então, por exemplo, em agosto agora, eu abri publicamente que tinha, né, que vivia com HIV. Eu também criei curso. Eu criei o e-book, como eu falei pra vocês. E essas pessoas, eu fiquei pensando assim, gente, enfim, inclusive apareceram pessoas pra me chamar já de oportunista, e eu tenho uma coisa pra dizer, eu realmente sou. Meu marido fala assim que ele é oportunista e tudo mais, a gente fala, mas não de um modo negativo. Eu sempre peguei os limões que a vida me deu, eu não vou pegar o limão e espremer no meu olho pra sofrer ainda mais, pra ser vítima, né, pra me martirizar ainda mais com o limão que a vida me deu. Eu vou fazer mesmo limonada. Se eu tiver de bom humor, eu vou fazer até uma caipirinha. E no geral, eu sou a pessoa que vai fazer isso, ainda vai chamar ali os poucos e bons amigos e pessoas também que estão comigo do meu lado pra tomarem essa limonada, pra tomarem essa caipirinha junto comigo. Então isso é uma forma de ser oportunista, de aproveitar as oportunidades e as brechas, né, que a gente tem. Então, se eu posso falar de como eu tô superando e conseguindo viver com uma doença, com uma dificuldade, com um desafio, eu não venho para fazer limitação. Eu não tô pedindo o Pix gratuitamente, apesar que teve um vídeo que eu pedi, né? Falei, quem tiver com dó de mim pode mandar o Pix. Mas assim, eu tô criando produtos, serviços, uma troca e eu sei o que eu tô entregando. E pode ter certeza que a maioria das coisas que eu crio, o valor que elas oferecem, a transformação que elas oferecem, sinceramente, dependendo da vida de quem recebe, não tem preço. E é nisso que eu acredito. Eu acredito em mim mesma. Inclusive, se você tem alguma dificuldade com algum desses tópicos, enfim, enxergar a vida desse jeito, eu te convido a participar do desafio dos 21 dias em busca de si mesma. Se você tá no Brasil é R$ 21, se você tá na Europa são €21. É um valor super simbólico. Por dia vai dar R$ 1 ou €1. Né, coisa que você gasta aí com coisas mais ínfimas e que vão te trazer muitos insights, atividades práticas, né, meditações semanais e um encontro ao vivo comigo e as outras mulheres participantes para que a gente possa trocar experiências e crescer e expandir juntas, tá? Eu vou deixar o link aqui do grupo, é só você entrar, a entrada tá liberada e depois a gente vai acertando naturalmente, né, e vamos começar do dia 1 ao dia 21 de janeiro. É isso, gente. Deixa aqui seu comentário se você gostou, se você tem alguma coisa que te ajudou a ser mais próspera, mais abundante, né? Nesse ano de 2025, também comenta aqui embaixo para que a gente possa inspirar com que essa rede de prosperidade e abundância multiplique por aí. Porque isso é ser verdadeiramente abundante. Beijo de luz da lua e até um próximo vídeo.